Fala pessoal que está entrando, boa noite. Boa noite, meus queridos pacientes, Tiagão, Fê. Tudo bem, pessoal? Olha, hoje a live está imperdível. Tem já algumas semanas que eu estava tentando conciliar com o Tiago, Dr. Tiago Volpe, para a gente conseguir organizar essa live. Vai ser um bate-papo muito interessante, não só para profissionais de saúde, né? Então a gente vai falar muito essa questão sobre empreendedorismo, não só da parte médica, mas também para todos os profissionais que mexem com o serviço em geral, né? Então, não saiam daí. O Thiago está entrando daqui a pouquinho também, que vai ser um bate-papo assim enriquecedor para todos vocês. Então, hoje a gente não vai ficar focado tanto só na questão da medicina, como a gente vai falar muito mais sobre essa questão do empreendedorismo, né? O que a gente pode fazer de estratégias para aumentar o número de clientes, como que a gente faz essa questão da administração dos clientes, né? Então a gente vai falar muito mais hoje como cliente do que como paciente. Então essa visão vai ser uma visão muito bacana e espero que seja enriquecedora para todos vocês. Então estou muito feliz de já ver o pessoal todo entrando. O Thiago falou que vai atrasar 5 minutinhos, 8h35 a gente já começa a live. Então já abri aqui para a gente já ir batendo esse papo e depois a gente vai separar alguns minutos aí para a gente tirar algumas dúvidas e ver o que a gente pode somar na carreira de cada um de vocês. Então, hoje vai ser uma noite muito bacana e muito especial. Para quem ainda não conhece, o Thiago Volpe, que a gente vai conversar aqui, ele é um médico nutrólogo, é referência na área, é um colega meu de longa data. Ele é proprietário do Espaço Volpe, é uma clínica sensacional que fica ali na rua Groenlândia, em São Paulo, e atende de forma multidisciplinar, com vários colegas. Ele tem toda essa bagagem também de mais de 10 anos atendendo na área, assim como eu. E a gente vai trazer essa bagagem toda para vocês hoje, para a gente tentar enriquecer um pouco mais a nossa experiência e poder agregar na carreira de cada um de vocês. Vamos esperar todo o pessoal entrar aí. Tomar uma aguinha aqui, já pega a garrafinha de água de vocês também. Quem estiver aqui no banheiro já vai no banheiro fazer um xixi também, que hoje a noite vai longe. Tudo bem, Dani? Exatamente, poxa, muito obrigado. E são muitos anos já atendendo na área da nutrologia, eu, o Thiago, na área da endócrina, na medicina do esporte. Então a gente pega aí mais de 10 anos de bagagem de cada um, onde a gente vai falar muito sobre essa questão administrativa, de gestão, tanto da gestão da carreira, quanto também da gestão das clínicas. Só um minutinho. O Thiago já vai entrar aí, tá? Só arrumando as coisas. Então hoje o papo vai ser muito enriquecedor para todos vocês. Tem algum estudante de medicina, colega médico, profissional de saúde aqui já acompanhando? Se tiver, já deixa a mensagenzinha aqui para a gente bater um papo e depois a gente compartilhar um pouco das experiências com vocês. Tem algum profissional de saúde? Eu já vi a Nájila, colega que entrou, olha aí, coisa boa, Nájila. Vamos agregar cada vez mais informações e experiências, que eu acho que assim a gente consegue andar mais pelos atalhos, né? A gente consegue ter um resultado muito melhor. Angélica, estudante de fisioterapia, muito bacana. Você vai ver, vão ser informações enriquecedoras. Porque o estudante da área da saúde, né, em geral, a gente sai só praticamente fazendo caridade. A gente atende de graça, né, enquanto a gente está aprendendo. E a gente não tem muito essa noção da gestão, como gerir um consultório, né? Então o Thiago vai trazer a experiência dele, eu vou trazer a minha também, onde a gente errou, né? Justamente para evitar que vocês façam o mesmo erro, que é um erro muito comum em toda a área da saúde, principalmente, né? A gente sai sem saber como cobrar, a gente sai sem saber como gerir a clínica, então tem muita coisa que a gente vai dar de dica, que vocês vão cortar um atalho e com certeza não vão... a gente espera que vocês não tenham as mesmas dificuldades que a gente teve. Então, a gente quer compartilhar essas informações com vocês para agir de maneira enriquecedora. Sem dúvida, Nádia, sem dúvida. Eu também, tá? Eu queria muito ter assistido essa live que a gente vai fazer hoje, quando eu tinha saído também da faculdade. A gente dá muita cabeçada e acaba perdendo muito dinheiro também, né? Então, assim, para a gente investir na nossa carreira, o dinheiro também é importante, né? Marcelo tá aí, querido paciente também. Marcelo também é fisioterapeuta. Então, a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui, como a gente pode alavancar a nossa carreira.
aguardando só o Thiago lá e tá terminando de arrumar as coisinhas. Vamos lá. Vou abrir aqui, já ver se ele entrou. A doutora Andréia tá aí também. Tudo bem, doutora Andréia? A gente já vai organizar tudo para começar esse bate-papo aqui enriquecedor para vocês. Wendel, tudo bem, Wendel? Quanto tempo, pô. Vai ser muito bacana, hein, Wendel? Não sai daí já. Vai mandando aviso, vai mandando o aviãozinho para todo mundo aí. Marcelo, me ajuda aí. Vamos mandar um aviãozinho, né? Que a gente vai fazer esse bate-papo muito bacana. A live vai ser muito legal hoje. Fala, Tiagão. Fala, Tiagão, tudo bom? Como Tudo está? jóia, Gleice. Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, Pô, tô muito feliz aqui de estar conversando com você. Um tema que a gente já estava ensaiando já há um tempo, né? Para fazer esse bate-papo, né, Tiagão? sim, Ai, e, coisa boa, e coisa boa. muito bom. É bacana que é um tema que para os nossos colegas é muito legal. Para quem está nos assistindo aqui, que é médico, a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento de carreiras médicas. Acho que até para quem não é médico, se quiser saber um pouquinho de como funciona o nosso dia a dia, das coisas que nos preocupam, acho que é uma coisa legal. Para quem estiver nos assistindo e não é médico, às vezes aquela pessoa passa nosso paciente e ele vai ter uma sacada e fala assim, cara, eu gostaria que o serviço deles mudasse nisso, dá sugestões de melhora, porque daí a gente vai conseguir cada vez melhorando um pouquinho mais. Então, para quem for médico, vai acompanhar essa questão da história de carreira, e quem não for médico, quem está nos acompanhando aqui, manda mensagem, fala para a gente como é que a gente consegue melhorar nosso serviço, quem for paciente das nossas clínicas, e com isso a gente consegue cada vez oferecer um serviço melhor para os nossos pacientes, né? Sem dúvida, sem dúvida. O assunto não vai ser tão focado só na medicina, né? Então, hoje esse bate-papo vai ser muito legal, que ela vai pegar a parte do empreendedorismo, né? Então, isso tudo vai ser um diferencial e, sem dúvida, vai agregar na carreira de todos aqui. A gente pega essa bagagem falando da medicina, né? Especificamente pela nossa carreira, porque, assim, o médico, o profissional de saúde em geral, né, Tiagão? Ele não tem essa bagagem da questão de como gerir, como administrar uma clínica, né? A gente sai com o diploma na mão, né, já dando plantão adoidado, trabalhando igual um maluco e atravessa essa parte do empreendedorismo, né? Da gestão de uma clínica, da gestão de uma carreira, né? E isso pode causar, às vezes, danos que comprometem o resto de uma vida, né? A profissão toda, por a gente exatamente não ter essa bagagem. Você sentiu muito essa dificuldade, Tiagão? Cara, sem dúvida, tá? Eu senti essa dificuldade quando eu estava começando minha carreira médica, até porque quando eu estava começando minha carreira médica, eu estava numa especialidade que era pouco conhecida, né? Então, vamos lá, eu fiz minha pós-graduação em nutrologia em 2007. Então, em 2007 tinha poucos nutrólogos. Eu ainda sou daquela época que quando eu chegava em alguma festa, em algum jantar, e falava assim, qual que é a sua especialidade? Eu falava assim, nutrologia. E a pessoa falava assim, o quê? Né? Então eu tinha que explicar o que era nutrologia ainda na época. Então os caminhos na época estavam um pouco traçados, Thiago. O que acontece? Por exemplo, quando você está em outras especialidades, o colega já se baseia naquele colega mais velho, que já tem aquela história. E ele tenta traçar um caminho parecido. Na minha época não tinha caminhos ainda. Isso me forçou a ir para o empreendedorismo. Então eu precisei, rapidamente, eu não conseguiria trabalhar em nenhuma clínica, porque as clínicas não tinham nutrólogos no corpo clínico, eu não conseguiria me filiar em nenhum convênio. Então, essas dificuldades na época me fizeram, falei, cara, eu preciso ser empreendedor, eu preciso montar minha clínica, preciso conseguir captar meus pacientes e reter meus pacientes. Cara, isso foi muito bom para mim, porque às vezes os caminhos que já foram percorridos são caminhos onde tem muita gente. Tem aquela velha história do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. O Oceano Vermelho é onde todo mundo está. É a briga de tubarões. Você é muito inteligente, você é muito bom, só que tem muita gente inteligente boa. O Oceano Azul é aquele oceano que você entra, tem pouca gente ainda trilhando. Então, para mim, eu tive essa oportunidade. Eu entrei no Oceano Azul, mas tive que aprender empreendedorismo no passar do tempo. Tá? Eu acho que você também é de uma época que você precisou conquistar o seu espaço, mas uma coisa que eu acho legal é o seguinte, é pensar que não existe somente esse caminho. Tá? O médico, ele pode trilhar dois tipos de carreira. Ele pode trilhar aquela carreira em que ele vai montar a clínica dele, então ele precisa aprender empreendedorismo,
Ou ele pode criar uma carreira em que ele vai ser um profissional muito bom, vai saber captar pacientes e vai trabalhar junto com alguém, vai entrar na clínica de alguém, tá? E com o tempo ele pode até pedir uma sociedade nessa clínica se ele começar a ser muito importante. Você vê isso, é história natural na carreira médica. Os professores de faculdades antigamente botavam alunos e com o passar do tempo eles podiam até passar a parte da clínica para os alunos. Porque o que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte: você aprender empreendedorismo, você aprender gestão, empreender em um consultório, cara, é quase que o equivalente a tirar um título de outra especialidade. Então vamos lá. Se você hoje quiser tirar um título de nefrologia, você não vai ter que estudar muito, não vai demorar para você tirar? Ah, Sim. cara, ninguém acha que assim, que não vai ter que estudar para fazer empreendedorismo, né? Eu montei agora o meu curso de empreendedorismo, vai ser em outubro, vai ser dia 23, 24 de outubro, se não me engano, em que eu vou falar bastante coisa sobre empreendedorismo. Mas eu tô tentando colocar em 3 dias algo que, vamos lá, o que eu já fiz. Eu já fiz um MBA compacto em gestão de clínicas, eu fiz uma pós-graduação na GV em clínicas e hospitais. Então, tem todo um estudo para conseguir você ser empreendedor. Então, para o médico que está nos assistindo, pensa, ele pode ir para o caminho de montar o consultório dele, ou ele pode ir no caminho de associar-se a outros médicos, ou trabalhando na clínica de algum médico, ou se associando. Pensa da seguinte maneira: quando nós temos, por exemplo, 3 às vezes as pessoas não gostam de se associar com médicos de mesma especialidade, tá? E aí, a pessoa pensa, não, porque eu vou disputar pacientes. Cara, você pega, eu conheço nutrólogos aqui em São Paulo, 3 nutrólogos, por exemplo. Cada um tem um custo fixo de 80, 90k mês para manter uma clínica, que nem é uma clínica tão grande. Os 3 têm as clínicas de médio padrão. Cara, se os caras juntassem os 3, ia ficar mais ou menos 50, 60k para cada um. Eles iam ter uma clínica de alto padrão e um ia ajudar o outro. Então, acho que nós médicos, a gente precisa aprender a se associar. Isso é muito importante. Seguir o exemplo de quem? Dos advogados. Exato, isso que eu ia falar. Isso a gente vê como de forma muito comum entre os advogados, né? Eles se juntam e formam escritórios gigantescos, né? Tem o Pinheiro Neto, tem vários aí, vários exemplos de escritórios em qualquer cidade pequena, cidade de médio e grande porte também. E o médico não tem tanto isso, né? A questão do grupo dos médicos é mais a questão das cooperativas, né? Que se acabam se juntando ali, né? Mas com essa questão de montar essa clínica multidisciplinar, somar essas forças, né? A gente não vê isso com tanta frequência na medicina, né? E tanto assim, às vezes a gente até vê alguma coisa multidisciplinar. Mas uma coisa que eu gosto, assim, quando médicos da mesma especialidade se unem para montar uma clínica, cara, um está ajudando o outro, né? Porque isso acontece. O que acontece? As pessoas, os médicos, eles têm tanto medo de concorrência, e a gente na faculdade, a gente cresce tanto pensando bem assim, cara, eu quero um dia ter uma clínica com a plaquinha no meu nome lá. Quando se a gente fosse pensar para a nossa qualidade de vida, né? Eu acho que os médicos sempre procuram 3 coisas: qualidade de vida, retorno financeiro, porque todos nós trabalhamos como qualquer outra especialidade, e prestígio social. Nós gostamos de ser reconhecidos como bons médicos. Essas 3 coisas vão aumentar se nós nos associarmos, se a gente conseguir trabalhar em conjunto. Você vê que você não vê grandes grupos de clínicas por aí, você vê grandes escritórios de advocacia. Um ajuda o outro, isso é uma coisa que é muito importante. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E quando você começou, Thiago, conta um pouquinho da sua história desde o começo, né? Para o pessoal, para ele, a pessoa já se identificar, né? Eu comecei num consultório muito pequenininho. Meu primeiro consultório foi na cidade de Leme, no interior de São Paulo. E é um escritório que não tinha nem, um consultório que não tinha nem banheiro, para você ter ideia. Tinha uma piazinha só. Era um consultório bem pequenininho que ficava dentro de uma clínica. E com isso, né, a gente foi conseguindo conquistar, fortalecer o nome, né? Isso já tem mais de 10 anos. E isso a gente foi conseguindo crescer. Como que foi, Thiago? Conta um pouquinho da sua história, da sua experiência. Primeira coisa importante é que ninguém ache que o sucesso vem sem trabalho, né? Tem aquela velho ditadinho que o único lugar em que o sucesso chega antes do trabalho é no dicionário. Quando eu comecei, eu me formei, estava fazendo pós-graduação em nutrologia, e eu dava muitos plantões, porque eu precisava ter o meu valor para manter a minha vida, e ao mesmo tempo eu comecei o consultório. Eu aluguei um período, uma segunda-feira à tarde. Eu me lembro exatamente, era uma clínica que chamava Rua Rubi Almeida, a clínica de um ginecologista, e ele me alugou um período na segunda-feira à tarde para mim começar a trabalhar.
Comecei a trabalhar nessa clínica, depois chegou uma hora que eu comecei a aumentar os períodos, mas às vezes acontecia, eu me lembro nitidamente, de uma vez, quando eu já estava com 2 períodos, que eu tinha dado um plantão à noite, eu dava um plantão quarta a 24 horas, começava quarta às 7 da manhã e até quinta às 7 da manhã, e quinta-feira eu tinha consultório. Eu me lembro que um paciente ligou e marcou consultório 10 da manhã, e um outro paciente ligou e marcou 4 da tarde. E eu não queria que os meus pacientes achassem que eu tinha poucos pacientes. Então eu falei para a secretária, não tenta juntar os dois, deixa os dois. Eu lembro de sair do plantão, ir até o meu consultório, atender o paciente das 10 da manhã, dormir na maca, acordar às 3 horas e atender às 4 da tarde. Isso é uma coisa muito marcante para mim quando eu lembro. Então, o início foi difícil, tá? Eu comecei locando períodos de consultórios em outras clínicas. Hoje, se eu fosse começar hoje, eu tentaria trabalhar na clínica de algum médico que já tivesse uma clientela e que já tivesse protocolos, porque eu bati muita cabeça no início. Assim, para a gente conseguir chegar onde nós chegamos, erramos muito. Sim. Então, hoje, o meu caminho seria tentar trabalhar com alguém mais experiente na minha área. Só que na época não tinha algum nutrólogo mais experiente. Era uma outra época naquela era, em 2007. Então, o que eu fiz? Eu montei o consultório, depois eu fui alugando períodos. E em 2008, final de 2008, eu fui para uma clínica de um cirurgião plástico, que era uma clínica já de alto padrão, e eu loquei 3 salas. Uma sala era minha de atendimento, outra sala era da minha nutricionista, porque meu protocolo é sempre multidisciplinar. Quem passa em consulta comigo já passa também com a minha nutricionista. E a outra sala era para fazer tratamentos estéticos. Então, tinha alguns aparelhos que eu locava, não tinha comprado os aparelhos, e fiquei naquela clínica com as 3 salas. Eu fui aumentando meu volume de pacientes naquela clínica, até que chegou em 2011, que o cirurgião plástico, que era o dono da clínica, o Dr. Rubem Penteado, ele chegou para mim e me chamou e falou assim: Thiago, acho que você está grande demais e você precisa montar a sua clínica, né? Porque eu acabava assim, os recursos da clínica dele estavam sendo drenados muito para mim. E na verdade ele me deu um toque que foi importante. Talvez eu tivesse demorado para montar meu próprio caminho, porque eu estava ali na chamada zona de conforto. A gente entra na zona de conforto com muita facilidade, né? É bonito falar, não, sair da zona de conforto, sair da zona de conforto, mas a realidade é que a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo dentro da zona de conforto. E eu estava ali na zona de conforto, eu não tinha nenhum funcionário CLT, eu não tinha despesas fixas, tinha despesa do aluguel, que era uma despesa fixa, mas era uma despesa pequena. Aí quando ele falou para mim que eu precisava montar meu próprio espaço, eu já estava com um nome bastante conhecido em São Paulo, eu já atendia muitas pessoas, a gente está falando isso de 2011, eu estava com 32 anos. E até pela especialidade ser nova, eu consegui chegar com um nome muito forte cedo. Eu com 32 anos, eu já era muito conhecido. E aí eu fui montar minha clínica. Sabe qual foi a primeira grande surpresa que eu tive? O primeiro grande erro que eu cometi? Qual, Thiagão? Fala pra gente aí. Eu contratei 2 recepcionistas, uma fisioterapeuta e uma gerente, né? Que essa gerente faria as vendas também. Aí eu somei lá, tá? Não me lembro de valores, mas somei lá, sei lá, minha folha estava dando 18K. Perfeito. Contratei todo mundo. Aí no primeiro mês eu fui ver que se você paga 18K de salário, suas despesas são quase 36K, porque a gente tem uma série de encargos, de impostos. Cara, você acredita que quando eu montei minha primeira clínica, eu não sabia disso? E isso eu gosto de falar para muitos colegas. Às vezes eu tenho muita gente que me acompanha, a gente tem aquele grupo de empreendedorismo, tá lotado o grupo, nem tem vagas mais. Sim. E muita gente fala direto comigo, fala assim, cara, eu não sei se eu estou preparado para abrir uma clínica. Que é um cara mais despreparado, que contratou os funcionários e não sabia que tinha custo de encargo. Então a gente nunca está preparado para as coisas na vida. Às vezes a gente vai fazendo e vai consertando no meio do caminho. Sim. E aí, em 2011, eu montei minha primeira clínica. Então, o início foi muito difícil, dei muita cabeçada e eu não estava preparado. Só que eu fiz. Né? Então, isso é uma coisa importante. Às vezes você não está preparado, mas você tem que fazer. E agora me conta da tua. Quero que você me conte aí um pouquinho da sua trajetória e me conta das burradas que você também cometeu ao longo do tempo. Sim, não, sem dúvida. Isso é muito comum a gente sentir, assim, a gente se sente preparado, mas quando começa no meio do jogo mesmo, a gente vai aprendendo muitas coisas, né? Eu gosto muito de um livro, que é um livro recente, né, que é O Mito do Empreendedor. Não sei se você conhece. Eu até Conheço, deixei é ele aqui fantástico. separado aqui para mostrar para o pessoal. Esse livro aqui é um guia, né, para quem está começando essa carreira, querendo montar seu próprio negócio. Isso a gente está falando não só no meio médico, mas como área de serviço em geral.
Porque, principalmente na área da saúde, a gente é muito mais técnico do que empresário. E aí, isso daí, a chance de dar errado é muito grande. Se a gente fosse pelo menos meio a meio ali, já minimizaria, né? Mas a gente, sendo muito mais técnico do que um empresário, um empreendedor, o risco de dar errado por conta de alterações contábeis, de gestão, o risco é muito grande. Então, a gente precisa se preparar, e mesmo que no meio do caminho a gente tenha que mudar a rota e ajustar algumas coisas no meio do caminho, a gente tem que ter essa sensibilidade de ver onde está errado, né? O que eu costumo fazer, né, e eu aprendi isso também no meio do caminho, né, porque eu era muito o bonde do eu sozinho, né? Então, fazia tudo, né? Marcava paciente, confirmava o horário de paciente, fazia a parte de a sugestão de alimentação, atendia o paciente, fazia toda a parte do pós-venda, só que isso começou a saturar o meu lado pessoal de um ponto que estava quase entrando num burnout, né? Algo que também acho que você também já teve essa experiência, né? Então, essa sobrecarga de trabalho e você vê que você não está dando conta, chega uma hora que a chama começa a apagar, né? E você começa a perder prazer sobre aquele negócio que você está trabalhando, sobre uma coisa que te dava tanto prazer atender, você queria ter tanto aquela agenda lotada, e você começa, às vezes, se deparar, um paciente teve que desmarcar em cima da hora, você começa a ficar contente com isso, né? Então, você vai notando que são sinais e sintomas que, quando você já está com essa agenda cheia e você não se preparou direito, você só foi colocando gente, chega uma hora que a sua qualidade de atendimento começa a cair e a sua qualidade de vida começa a cair, né? E esse é um ponto que eu fico com muito cuidado, sempre que a gente, a gente é um profissional autônomo, né? A gente tem essa tendência de querer sempre mais, a gente tem que sempre saber dosar, né? A questão até onde a gente consegue manter uma qualidade, uma excelência no atendimento, né? Então, esse é um detalhe que eu sempre também busquei, depois de ter quase tido um burnout, aí, tentar equilibrar um pouco esse número de atendimentos. Então, essa é uma das coisas que me marcou muito também com a questão dos atendimentos, dessas mudanças, e aí saber delegar. Então, ter um bom contador, né, ter uma secretária que seja o seu braço direito, ter uma enfermeira ou ter um nutricionista ali que também vão te ajudar também a administrar tudo isso. Então, na hora que você constrói essa equipe que fala a mesma língua, sem dúvida isso minimiza muito possíveis problemas, tanto da sua qualidade de vida quanto a qualidade de atendimento também. Sem dúvida. Eu acho que você citou uma coisa que é um sintoma, um sinal, e que eu já vi vários colegas passarem. No dia que você olha a sua agenda, e aí 2 ou 3 pacientes cancelam ou faltam, e você fala, graças a Deus, é um sinal que você está exagerando, tá? Eu tive alguns períodos de muito trabalho na vida que eu cheguei próximo do burnout. Eu tive em 2013, foi quando a primeira clínica que eu montei em 2011, ela tinha 140 metros quadrados. E eu achei que eu nunca ia ocupar aquele espaço todo, porque, né, até então eu só alugava algumas salas. Em 2013 ela já estava pequena. Em 2013 eu montei uma clínica de 600 metros quadrados. Em paralelo a essa questão, eu botei médicos assistentes, que eram médicos da mesma especialidade que eu, que estavam se formando em nutrologia, que eu estava ensinando para eles atenderem, para eles me ajudarem com os pacientes. Eu tinha recém-aberta a clínica e surgiu uma oportunidade de fazer um programa na TV sobre obesidade. E eu fiz, chamou Além do Peso, lá em 2013. E, cara, eu cheguei muito perto de um burnout nessa época. Porque eu começava a trabalhar 8 da manhã, terminava todo dia 11, meia-noite. Aí depois fui ajustando as coisas. Mas em 2017 eu continuei assim, sempre, tudo quanto aparecia de oportunidade para mim eu abraçava. E em 2017 eu realmente tive um burnout. Em 2017 eu cheguei a ficar uma semana que eu não conseguia ir trabalhar, que eu fiquei mal. E por conta de exagero. E depois eu fui balanceando. O que é muito importante para passar para os colegas, tá? Qual que é a trajetória normal de um médico de sucesso? Ele vai. Primeiro, né, uma coisa importante. Primeiro, ele tem que ser tecnicamente muito bom. Às vezes tem gente que me liga, acabei de me formar, fiz um curso de final de semana de alguma coisa, cara, quero montar uma clínica. Não, você precisa primeiro aprender a clinicar. Você precisa ser muito bom tecnicamente. Depois que você é muito bom tecnicamente, a tendência é você ir abrir uma própria clínica se você não achar uma boa parceria. Lembra que eu falei, a tendência é abrirmos própria clínica, mas talvez seja mais inteligente formar parcerias. Mas os médicos de sucesso, geralmente, eles vão tentar abrir a própria clínica. E a agenda deles vai aumentando. Mesmo que ele esteja em outra clínica, a agenda vai cada vez aumentando mais. E aí nós vamos criando coisas, lógico, para atender melhor nossos pacientes,
Mas eu falo assim, fique muito, muito atento para aquelas coisas que consomem o seu tempo. Porque se hoje você atende, às vezes, 4, 5 pacientes por dia, se você ter sucesso, vai chegar uma hora que você vai atender 15, 17, 20 pacientes por dia, sua agenda vai estar para daqui a 2 meses, e você vai falar assim, aí liga um paciente, você fala assim, cara, precisa encaixar. E quando você vê, você está atendendo das 8 da manhã às 9 da noite, né? Isso aconteceu comigo depois lá de 2013. Eu tinha uma agenda que eu atendia 17 pacientes por dia, eu atendia de segunda a sexta-feira, e eu estava com espera de 2 meses e meio. Então, tinha pacientes que me ligavam e falavam, Thiago, eu preciso de um horário. Cara, eu colocava outro paciente. Eu me lembro nitidamente, eu marcava 24 pacientes, porque tinha uma taxa de falta, entre 4 a 6 pacientes faltavam, e eu atendia 17, 18 pacientes por dia. Então, o que eu digo para os nossos colegas é o seguinte, não façam estratégias que consumam muito do seu tempo. Mesmo quando você ainda é pequeno, está tendo 4 pacientes, já começa a botar uma secretária boa, que você não precisa confirmar, já começa a botar um nutricionista. Eu também, quando eu comecei, eu que fazia orientação alimentar para os meus pacientes. Mas coloca o nutricionista, vai delegando as coisas. Aí a trajetória do médico qual vai ser? Então ele começa, quer captar paciente, não se esqueça de reter os pacientes. Um paciente que já é seu é muito melhor para você, é muito mais fácil você manter na sua carteira do que conquistar um paciente novo. E aí você vai chegar numa hora que você vai ficar saturado de pacientes, tá? Nessa hora que você fica saturado de pacientes, no primeiro momento você vai aumentando o seu preço. Só que chega uma hora que seu preço chega num nível que é assim. Vamos dizer lá quando eu estava com 3 meses de agenda para marcar. Eu cobro a minha consulta R$ 1.800. Os médicos de São Paulo não tem muitas consultas muito maior do que essa, né? Eu acho que como nutrólogo, 1.800 talvez seja uma das consultas mais caras. E aí, não adianta eu querer aumentar ela para 3.000. Porque se eu aumentar ela para 3.000, qualquer barrigadinha do mercado, qualquer, assim, uma crise, qualquer coisa que tenha, cara, vai esvaziar meus pacientes, porque eu estou muito caro. Então, você vai aumentar o preço até chegar em um preço que você, assim, você pode conseguir colocar entre os top 3 sempre de preço, né? Não é legal você ficar muito acima dos top 3 de preço. E se você tem uma agenda lotada, também não adianta você não aumentar o valor da sua consulta, porque sua consulta está vendendo o seu tempo. Se tem agenda lotada, você vai perder pacientes, ou porque eles não vão arrumar horário, ou você vai perder os pacientes que às vezes querem um serviço mais barato. É melhor você perder pacientes que tem um ticket mais baixo do que você simplesmente perder um paciente porque você não tem horário para atendê-lo. Sim. Quando você chegou nesse ponto, é hora que é muito importante você aprender a trazer pessoas para sua equipe. Então, por exemplo, o primeiro médico que eu trouxe para minha equipe, eu trouxe uma dermatologista que trabalhava comigo na minha equipe. Depois dessa dermatologista, foi quando em 2013 eu montei a Espaço Volpe Groenlândia, e a Espaço Volpe Groenlândia eu chamei 3 médicos assistentes. E comecei a treiná-los no método Volpe. Eu criei um método, que é todo um protocolo de tratamento, que é todo assim. Tem assim, o seu paciente tiver isso, você passa isso, ou seja, eu faço com que meus médicos tenham um tratamento muito parecido com o meu, né? E aí, você tem que introduzir esses médicos e tem que saber como montar uma equipe sua. Porque senão é muito médico. Eu conheço médicos que eles chegaram nessa fase de saturação com 35, 40, 45 anos, cara, e foram saturados até 60, 65. Aí com 65 anos, o cara ainda está trabalhando 12 horas por dia, almoçando em cima da mesa. Eu me lembro muito bem, tinha um grande amigo meu, que o pai dele foi um grande ortomolecular, um cara muito famoso lá na década de 90. E um dia eu falei, cara, eu queria conversar com seu pai, eu queria entender um pouquinho, ele é um cara de sucesso. Aí o pai dele falou assim, vamos almoçar junto. Eu falei, beleza. Aí fui eu e meu amigo para almoçar com o pai dele. Eu falei, irmão, que restaurante a gente vai? Ele, não, vamos no consultório. Ele almoçou comigo, conversando comigo, respondendo e-mail de paciente e comendo um sanduíche em cima da mesa. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Né? Essa não é a vida que eu quero viver. Eu não quero estar ao resto da minha vida escravizado porque o que eu vendo é só o meu tempo. Sim. Então, quando eu cheguei nessa fase de saturação, eu falei, cara, eu preciso aprender coisas a mais. Foi quando eu fui fazer a pós da GV e foi quando eu usei uma coisa que, assim, que a gente tem uma vantagem em relação às outras profissões. Meus maiores mentores foram meus pacientes. Eu tinha pacientes que eram grandes empresários e nossos pacientes gostam de conversar com a gente. Então, eles passavam na clínica e eu falava, cara, e aí, me ensina, você é um grande empresário, me fala, eu quero crescer o Espaço Volpe, quero fazer isso, aquilo. Cara, eles saíram jantar comigo, eles saíram almoçar comigo. Tanto que em 2015, eu criei um evento que eu chamava de Jantar do Espaço Volpe. Eu chamava geralmente 8 pacientes, que eram empresários, e os pacientes, como eu cuidava deles, os pacientes, eles iam com alegria para o meu jantar. Sim. E qual que era o tema desse jantar? Falar como o Espaço Volpe podia crescer. Eles me davam dicas, cara. Então, imagina,
qual a melhor coisa que isso? E nós que somos médicos, e quem está nos assistindo aqui é médico, cara, nossos pacientes gostam de nós. Então, quando você tem aquele paciente que é um empresário de sucesso, que é um profissional liberal de sucesso, ou um grande advogado, ou um cabeleireiro de sucesso, um alfaiate de sucesso, cara, pede dica para ele, ele vai te ensinar algumas coisas e vai te ensinar com prazer. É uma troca de experiência muito legal. Sem dúvida. E ter essa visão externa, né, de outras cabeças, né, que pensam diferente, né? Então, isso você faz aquela mente mestra, né? Quando você soma diferentes ideias e você constrói não só a ideia dele, mas soma com a sua e você cresce algo novo que pode fortalecer ainda mais. Essa questão toda que a gente estava conversando do burnout, Thiagão, e esse negócio da gente trabalhando e acaba ficando escravo mesmo, né? A gente não sabe falar não direito, né, para certas coisas, e isso a gente só vai só somando energia em cima da gente. Até a Nájila é uma paciente minha, a doutora Nájila é uma pediatra, e logo quando ela saiu da residência também, ela começou também, aquela pauleira da pediatria, né? Também começou a se sentir muito mal, perder prazer também com a profissão, e ela é uma excelente pediatra. E aí a gente teve uma conversa muito forte em cima disso, né? Sobre a importância da gente saber colocar certos limites também na nossa profissão, que eu fiz uma analogia, que ela até escreveu aqui, fiz uma analogia para ela, que é o seguinte: você pode ser herói ou você pode ser mártir. Os dois vão salvar, só que o mártir morre no final. Né? Eu não quero ser mártir. Você, com a história do almoço, também não quer ser mártir. A gente quer ser herói, não quero ser mártir. Né? Não quero morrer no final. Então, a gente saber colocar esses certos limites para a gente continuar ajudando cada vez mais. Porque chega uma hora que a gente não consegue mais. E aí a nossa cabeça trava e aí você vai parar ali no meio do caminho. Né? Então, a gente saber focar esses nossos esforços, sem dúvida, isso a gente vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas por mais tempo. Né, que seria nosso grande objetivo aqui, né? Exato. Eu acho que devem ter médicos nos assistindo em diferentes fases. Naquela fase de captação de cliente, que é a fase que o médico não está saturado ainda, ele está querendo crescer, ele faz de tudo para adquirir, para captar mais pacientes. E aqueles médicos que estão naquela fase de tem uma agenda completa, eles trabalham muito, só que eles gostariam de ter um retorno maior sobre esse trabalho, seja em qualidade de vida, retorno financeiro ou prestígio social. Então, tem dois desses tipos de médicos, tá? Então, o que eu diria é o seguinte: para o médico que tá tentando encher a carteira, que está tentando captar pacientes, eu acho que a primeira preocupação primeira preocupação de um médico é ser tecnicamente muito bom. Depois que ele seja tecnicamente muito bom, que ele entenda, que ele consiga passar tratamentos bons para os pacientes, ele precisa se preocupar com ter uma boa carteira de pacientes, tá? Porque uma boa carteira, o médico pode estar na clínica que ele está. Se ele tem uma boa carteira, os pacientes seguem ele, os pacientes estão com ele. O maior patrimônio que um médico tem é a carteira de pacientes dele, tá? Então, quando o médico está começando, ele vai precisar se preocupar muito com captação de clientes. Ele precisa pensar, tá, eu vou captar clientes como? Eu vou treinar numa academia legal para fazer parceria com os personagens, eu vou fazer parceria com um cabeleireiro, eu vou fazer parceria com um alfaiate. Hoje em dia, é muito importante, eu vou criar muito conteúdo de internet, porque o conteúdo hoje nos traz pacientes. Então, eu vou criar conteúdo de internet, eu vou aprender como que eu impulsiono o meu conteúdo em Google, Instagram, tem tanto o Google Ads como o Facebook. Para quem não está familiarizado, através do Facebook a gente impulsiona tanto o Facebook quanto o Instagram. Então, o médico vai ter que aprender a captar pacientes. Cara, que não é uma coisa fácil, tá? Captar pacientes, você tem que não só conquistar pacientes novos, você tem que conseguir fazer com que seus pacientes te indiquem outros pacientes e você tem que manter os seus pacientes. Um conselho que eu diria é o seguinte: se você está na fase de captação, procura trabalhar na clínica de alguém. Por quê? Porque se você tiver que se preocupar ao mesmo tempo com captação e com gerir uma clínica, cara, é muita coisa, vai ser difícil, né? Então, eu acabei passando por essa fase, mas porque eu não tive escolha. Então, acho que o médico precisa ser tecnicamente muito bom, saber muito bem como captar pacientes e como reter pacientes, tá? Porque reter, se ele atende bem, se ele tem uma boa experiência, ele retém os pacientes. Então, a captação de pacientes é muito fazer seu próprio paciente te indicar outro paciente, tanto para a parte digital e através de parcerias. Então, ele aprende a captar e reter pacientes. Em seguida, o que ele tem que pensar? Ele tem que pensar em aumentar o ticket médio dos pacientes dele, tá? O que é aumentar o ticket médio? Pessoal, é fazer coisas para o seu paciente que agreguem valor à vida dele, tá? Então, se você tem tratamentos que vão ajudar o seu paciente a atingir o objetivo mais rápido, se você tem algum tipo de serviço que facilite a vida do seu paciente,
isso vai agregar valor para você. E seu paciente vai pagar mais porque você está oferecendo mais coisas para ele. Uma coisa que é muito importante, que eu vejo às vezes, médicos pensando, cara, eu vou montar um monte de tratamento e vou colocar aqui no meu paciente para aumentar o ticket médio. Cara, isso é dar um tiro no pé. Você só vai colocar para os seus pacientes algo que agregue muito para a vida dele. Se algo não agregar na vida dele, ele não vai, você não está prestando um bom serviço. Prestar um bom serviço é essencial. Então você diria, ser tecnicamente muito bom, captar e reter pacientes, ticket médio. Depois disso, a hora que você vai ter sua escolha. Eu vou montar uma clínica sozinha, eu vou montar uma clínica com alguns parceiros, ou eu vou me associar a alguma clínica. Né? Trabalhar na clínica de alguém e, porventura, um dia até me tornar sócio dessa clínica. Porque, fatalmente, vai chegar uma hora, você tem uma clínica, eu tenho uma clínica. Vai chegar uma hora que talvez a gente queira botar o pé no freio em atendimento. E aí você vai ter um médico muito bom que trabalha com você, ou esse médico vai abrir a própria clínica, ou você vai virar para ele e falar bem assim, cara, quer ser meu sócio? Vamos bolar uma maneira de você ser meu sócio? Então, eu acho que isso é muito importante, essa ordem, que as pessoas se atrapalham nessa ordem. Ser tecnicamente muito bom, captar e reter pacientes, aumentar o ticket médio, pensar em ter o próprio negócio ou se associar. Se você atropela isso daqui, vai dar mais trabalho e tem chance de dar errado. E até uma pergunta para você, Thiago. Hoje aqui no Espaço Volpe, eu já formei 10 nutrólogos aqui dentro, a metade deles continua comigo, metade deles montou próprias clínicas. Também já tive um dermatologista que tem uma clínica grande hoje, estou com uma dermato hoje, a doutora Calu, que nós estamos assim, minha dermato nunca foi tão boa, tanto em faturamento quanto tecnicamente, como é atualmente. E você, em que fase você está? Você hoje atende sozinho, você já tem ajudantes? Como é que você está nessa questão da evolução do médico? Eu estou exatamente nessa fase de expansão, Tiagão. Então, a gente está terminando a obra aqui agora na clínica, que a gente está expandindo. Então, a gente vai ficar com um pouco mais de 100 metros quadrados. Então, é a fase de eu colocar mais um profissional junto. Então, para conseguir gerir um pouco isso. Eu estou nessa fase também da questão do valor da consulta, já está ali no top 3, é onde a gente já fica um pouco travado. A gente começou a colocar a questão para tentar melhorar a qualidade do tratamento do paciente, para ajudar o paciente, né, a tomar menos cápsula. Então, a gente começou a colocar também a parte dos injetáveis na clínica. E aí, agora tem essa sala nova que a gente está colocando para ter um outro profissional também nos ajudando. Então, é bem nessa fase de transição. E a gente chega nessa fase exatamente de querer tirar também um pouco o pé ali, porque foram anos e anos aí vivendo de maneira muito acelerada, né? A gente vai prezando um pouco mais nessa questão da qualidade de vida. Hoje, sexta-feira, é um dia que eu deixo mais para fazer a parte de gestão da clínica, reunião com o pessoal, responder um recado ou outro que ficou para trás. Então, atendo mais de segunda a quinta e sexta-feira eu deixo esse dia especial para fazer reunião com a equipe e tudo mais, que essa parte da gestão é muito importante, porque quando você chega num... A gente tem muita questão de você chega num topo, e aí você fica, nossa, e agora? Eu já estou no topo, será que eu vou cair agora? Não. Eu gosto muito da analogia que quando você chega num topo, você chegou num plano alto, você chegou num planalto. Então daqui a gente vai percorrendo, a gente vai encontrar uma outra montanha. Né? Eu não quero chegar aqui nesse topo e achar que eu vou cair. Né? Então eu cheguei aqui, o que eu vou fazer de estratégias para tentar me manter uma qualidade de atendimento, o pós-venda, né? O pós-atendimento, eu acho que isso aí é importantíssimo para você fidelizar o seu paciente. Então, às vezes, tem até uma pergunta boba, não pode deixar o paciente sem resposta nunca, né? Eu faço questão até de responder meus pacientes, eu respondo por áudio, para saber que sou eu que estou mesmo respondendo os pacientes. Então, separo um tempo na minha agenda justamente para tirar essas dúvidas. Então, eu acho que você deixar esse lado humano, né, você acaba potencializando muito o seu lado profissional também, e o paciente se sente acolhido. Esse é o mais importante. Eu vejo que hoje os pacientes, as pessoas em geral, elas estão muito carentes de conversa, de você ter um lado humano, né? A gente está muito com essa parte digital e na hora que você tem essa presença, né, humana, né, você sente um diferencial e o paciente ele se sente acolhido. E esse é o grande diferencial para a gente conseguir manter o paciente sob o nosso cuidado, né? Então, isso no longo prazo faz milagres. Hoje a gente tem atendido lá na clínica só 2 pacientes novos por semana, porque os pacientes já estão com a gente há tantos anos, 6, 7 anos, a gente mantendo os pacientes ali, tem paciente até de quase 10 anos acompanhando com a gente, que percorreram todos os consultórios. Começou lá em Leme, naquele consultório pequenininho, depois veio para Ribeirão, em Ribeirão a gente mudou de lugar, agora a gente está expandindo a clínica também. Então ele viu toda essa peregrinação nossa, né? Então isso é muito gostoso a gente ver, e principalmente quando a gente faz o comparativo, como que era o paciente há quase 10 anos atrás e hoje.
o quanto que ele está melhor comparando com o que ele era lá atrás. Então, isso é muito gratificante para a gente. Então, essa questão do pós-venda, né, do pós-atendimento, isso é crucial para você conseguir fidelizar os seus clientes, né, ou os pacientes, ou os clientes. Exato, eu acho que é importante você ter quase que uma régua de relacionamento. Então vamos lá, o paciente passou em consulta com você, qual que é a estratégia que eu uso lá no Espaço Hope? A maior parte dos recados eu evito responder de WhatsApp. Eu termino meu dia, eu tento ligar para o paciente, porque eu até tenho mais facilidade ligando para o paciente do que mandando áudio, porque áudio às vezes não se entende, se compreende muito. Então eu gosto assim, pacientes que têm dúvida, eu ligo pessoalmente para todos, minha secretária fica na minha frente, ela liga e fala, o doutor Thiago vai falar, e eu falo com o paciente todas as dúvidas. Então, eu mantenho o meu contato com eles. Além disso, eu tento usar ferramentas para que a minha equipe também esteja em contato. Então, por exemplo, o paciente passou em consulta, depois de um mês ele vai receber um WhatsApp. Está indo tudo bem com o seu tratamento? Não está indo... Mesmo que ele não tenha entrado em contato, tá? Uma outra coisa que eu penso é o seguinte, que eu faço na clínica é o seguinte, vamos dizer que eu passo 2 meses de tratamento com meus pacientes. Passou 2 meses, às vezes o paciente vai, começa o tratamento, atrasa um pouquinho, vai voltar em entre 3 a 4 meses com você. Cara, os pacientes que não voltarem entre 3 a 4 meses, eu recebo uma lista, ó, esses caras não voltaram. Aí eu tento, ou a minha equipe, ou eu, tentar entrar em contato com esse paciente. Por que não voltou? O que deu de errado? Foi você que se desmotivou? Teve alguma coisa no serviço da minha clínica que você não gostou? Você não conseguiu seguir o tratamento? Teve algum efeito colateral? Teve enjoo? Ficou muito acelerado? Alguma coisa? Então, essa questão, eu falo que isso é a retenção dos pacientes. Eu vejo quais pacientes eu estou retendo e quais pacientes eu estou perdendo. Eu vejo que tipo de tratamento fiz com os que eu estou retendo, que tipo eu fiz com os que eu não estou retendo e qual o motivo de eu não estar retendo. Com isso eu consigo manter minha carteira sempre cheia, avaliando minha retenção, quantos pacientes eu retenho, quantos eu não retenho, tá? Isso é muito importante, nós como médicos, ter esse atendimento humano. Aí, quando nós estamos fazendo essa transição como expansão, colocando outros médicos para trabalhar, uma coisa muito importante é nós sabermos que a gente precisa estar sempre aprendendo coisas novas. Então, como você falou, você não atinge um pico, você atinge um plano alto. Esse plano alto, se você continuar fazendo as coisas que você sempre fez, é nele que você vai ficar. Então, por exemplo, quando você fala, olha, eu mando áudio para... Você é um excelente médico e se sabe tratar muito bem seus pacientes. O que você vai ter que aprender? Você vai ter que aprender como você consegue se relacionar com outro médico na sua clínica, como você vai motivar uma equipe. Né? Às vezes, quando a gente tem uma equipe só de recepcionista, é mais fácil. Mas quando você tem um outro médico, aquele cara que um dia pode virar para você e falar assim, cara, ó, tô saindo, tô indo para outro lugar. Você vai, cara, como é que eu retenho minha equipe? Como é que eu crio uma cultura? Como é que eu tento criar um propósito conjunto? Isso a gente tem que aprender. Então, acho que é importante, nós médicos estudamos bastante, então a gente tem facilidade de aprender. Saber que cada fase a gente vai ter que aprender coisas novas. E isso é interminável. Eu vou dar um exemplo. Amanhã e quinta, eu tô com a minha agenda fechada, porque eu tô indo para uma imersão, que é de um pessoal que chama-se G4 Club, que é uma imersão sobre liderança. Né? Por quê? Porque eu sinto que existem algumas capacidades que grandes líderes têm. Quando eu falo grandes líderes, eu vejo meus pacientes que têm equipes grandes, ou advogados, ou empresários, que eu vejo que eles têm liderança, que eles têm uma cultura forte na empresa, e eu vejo que hoje eu preciso aprender mais sobre liderança e sobre como estabelecer cultura. Então, eu vou passar quarta e quinta de uma imersão. Então, o que é muito importante? Você, quem está nos assistindo aqui, que é médico, dependendo da fase que você está, você precisa adquirir novos conhecimentos para passar para a próxima fase, para ir para o próximo plano mais elevado. Isso é uma coisa importante. Não adianta nem você, se você está começando a montar sua clínica, a captar pacientes, você começar a fazer um monte de curso de liderança, não adianta, cara, você está em outra fase. Não adianta você fazer o curso de liderança. Assim como, se você já tem uma carteira de pacientes, se os pacientes estão com você, eles gostam de você, é um sinal que você já atende muito bem, você já está fazendo um atendimento humanitário. Se você quer dar o próximo passo, você vai precisar aprender sobre gestão e liderança. Então, tem todos os passos para serem dados, para a gente poder crescer e para poder sempre atingir planos mais altos. Exato, exato, exato. E não ficar nessa zona de conforto, né? Na hora que eu falei de subir e você está no plano alto, você vai encontrar uma outra montanha uma hora ali, né? Então a zona de conforto é uma zona, na verdade, muito perigosa, né? Então, se você está há muito tempo nessa sua zona de conforto, principalmente hoje em dia, com o mundo globalizado, com cada vez novas tecnologias, né? Então, novas formas de gestão, de administração. Se você só fica sentado, estabilizado nessa maneira, isso é o começo do fim, né, Tiago? Exato. Uma coisa, hoje o nosso mundo muda muito rápido.
Você pegava, antigamente, grandes empresas ficavam anos como líderes de mercado. Hoje elas mudam muito rápido. E vale a mesma coisa para os profissionais liberais. Se você vai falar com um professor seu antigo, ou quem tem pai ou mãe médico, depois que o cara enchia a carteira, ele já tinha feito a vida dele. Por quê? Porque era muito difícil um outro médico entrar naquela carteira dele, né? Não tinha redes sociais, as pessoas não conheciam muitas alternativas. Então o médico tinha que fazer uma carteira a primeira vez e pronto. Hoje o médico que está com uma carteira completa, que tem vários pacientes, se ele não continuar trabalhando tanto para reter essa carteira como para captar novos pacientes para a carteira dele, cara, vai chegar um cara mais novo que vai estar fazendo coisa em rede social, que vai estar fazendo eventos, que vai estar impulsionando conteúdo, que vai tomar aqueles pacientes dele. Então hoje você já não existe essa situação, uma zona de conforto que os profissionais antigos atingiam e ficavam estáveis nela. Hoje, se nós não estivermos nos movimentando, vai vir alguém e vai nos engolir, né? E eu acho que uma coisa importante também é a gente saber em que fase da carreira está e nosso propósito. E até eu faço uma pergunta para você. O que você quer obter no próximo ano e nos próximos 5 anos na sua clínica? Onde você quer chegar, Thiago? Bom, essa questão da expansão, né? Essa pergunta é muito legal. Essa questão da expansão é um sonho, né, que eu estou realizando agora também. Então, a gente deve já estar com a clínica pronta daqui 2 meses, mais ou menos. E meu propósito para o próximo ano é que ela já esteja rodando da maneira com que eu idealizei, né? Já com outro profissional lá. A enfermeira já contratei, que é a Gabriela, que eu acredito que até está assistindo a gente aqui também. Então, isso já está encaminhando já para a realização desse propósito. E foi uma meta que eu criei na virada do ano, aquela questão de a gente fazer aquelas nossas metas, né? Essa meta vai ser de curto, essa de médio, essa de longo prazo. Então, essa expansão da clínica era uma meta que eu estava para realizar, assim como a implementação de um sistema também. Então, a falta de um bom sistema na clínica era algo que também estava assim, sendo uma pulga no meu sapato, sabe? Era uma pulga na orelha ali que estava me incomodando ali, né? Uma pedra no sapato. A questão do sistema, eu acho que é um sistema muito bem feito, e isso daqui facilita muito a nossa gestão também, né? Como gestor de clínicas, né? Aí essa questão do sistema está sendo implementado também. Então, o sistema somado à expansão da clínica são os 2 focos, os 2 objetivos maiores. O propósito de vida, né, sem dúvida, é ajudar as pessoas, né? Então, a questão financeira, né, ela vem como muita consequência, né? A questão da gente ajudar as pessoas, isso é muito mais forte, né? Então, quando eu estou falando de ampliar o espaço, eu estou vendo que o meu propósito de vida está cada vez mais fortalecido, porque se eu ampliei meu espaço, eu vou ter mais pessoas passando, eu vou estar ajudando mais pessoas, e isso vai gerando uma corrente do bem. E essa questão da renovação e dos pacientes, eles acabam acontecendo de forma natural, não é algo forçado, né? Então, esse é o meu propósito para esse próximo ano. E o seu, Thiago, como que é? Você já está com esses planos de expansão? Tem agora essa nova empresa que você abriu, que é de transplante capilar, né? Qual que é seu novo projeto, né? Qual que é seu propósito para o próximo ano? Então, eu vou até contar um pouquinho da minha trajetória para entenderem. Eu cheguei no momento que eu tinha muitos pacientes, montei o Espaço Volpe, botei no início 3 outros nutrólogos lá, carteira desses nutrólogos também se encheram, toda a equipe com uma carteira cheia, e foi no momento que eu falei assim, cara, além de médico, eu quero ser empresário na área de saúde também, né? Aí minha primeira iniciativa empreendedora foi na área de saúde, porque antes eu tinha tentado montar restaurante, franquia de comida saudável, não deu certo nenhum desses negócios. Aí eu falei assim, bom, na minha área eu entendo de clínicas. E aí eu comecei a abrir franquias de uma clínica de depilação laser, a Espaço Laser. Eu tive 15 clínicas da Espaço Laser que eu vendi em 2021, né? Foi um negócio muito bom, porque hoje em dia eu posso falar que eu atingi a independência financeira. O que é independência financeira? Quando seus rendimentos conseguem manter seu estilo de vida. Então você passa a trabalhar realmente só por propósito. Lógico, você está tendo a remuneração financeira, mas você, se de repente alguma coisa acontecer errado, seus rendimentos conseguem manter seu estilo de vida. E aí, quando vendi o Espaço Laser em 2021, eu e meus sócios falamos o seguinte, bom, o que vamos fazer? Aí a gente começou a falar assim, qual que é uma área da medicina que é muito boa? Cara, transplante capilar está aumentando muito. Aí abri uma clínica de transplante capilar em São Paulo e uma clínica em Brasília. Mas isso é o meu negócio secundário. O que é o meu core business? É o Espaço Volpe. E qual o caminho que eu tenho para o Espaço Volpe? Primeiro, hoje, eu percebi que, cara, eu formava médicos internamente ao Espaço Volpe, né? Então, o que aconteceu? Eu colocava o médico lá do meu lado, formava ele abria uma carteira, a carteira ia crescendo e alguns ficaram lá comigo, mas alguns montaram a própria clínica.
E eu percebi que se eu formasse médicos nessa velocidade, eu nunca ia conseguir expandir, nunca vou conseguir ter mais clínicas, nunca vou conseguir me tornar realmente grande nesse ramo, na nutrologia. Então, hoje, o meu principal desafio no meu core business é a formação de médicos. Como que eu estou resolvendo isso? Nesse ano, eu estou lançando um curso para médicos que é de empreendedorismo e gestão para médicos. Esse curso, eu pretendo que alguns alunos desse curso, eu vejo aquele cara que está se dedicando, que já é tecnicamente bom, eu penso até em falar assim, cara, vamos fazer uma parceria, vamos montar uma clínica juntos. Então, hoje eu estou focado em formação de médicos, começando com essa parte de empreendedorismo e gestão, porque eu estou fazendo isso em parceria com um médico, que é o Dr. Gabriel Almeida, que ele já tem um curso de formação técnica, porque são as duas coisas que a gente precisa ter. Aprender o médico a ser um bom técnico, e se eu for abrir uma clínica de sociedade com ele, que ele seja um bom gestor e empreendedor para a clínica dele, né? Então, isso que é o meu foco hoje. O meu foco hoje é conseguir formar médicos, né, tanto nessa parte de empreendedorismo, depois devo lançar um curso mais específico do método Volpe, da parte de nutrologia mesmo, que eu faço lá lá na clínica. A partir do momento que eu estiver formando bastante médicos, é a hora que eu vou para expansão. Porque até então, há pouco tempo, eu estava já pensando em montar uma segunda clínica, estava com capital para isso, mas eu pensei, cara, vai dar muito trabalho porque eu formo médicos muito lentamente. E aí, se você tiver 10 nutrólogos atendendo para você, tá? Hoje são 4. Mas se eu tiver 10 nutrólogos, eu preciso, se um sair, conseguir colocar outro no lugar rápido. Como que eu preciso ter? Eu preciso ter uma grande formação de médicos e vários médicos que queiram trabalhar comigo. Então, o meu propósito hoje é, antes de ir para a expansão, é criar uma boa estrutura de formação de médicos, tanto tecnicamente como gestão e empreendedorismo. Então, essa é a minha missão principal hoje. As clínicas de transplante capilar é um negócio secundário que eu tenho, que eu aprendo mais ainda sobre gestão, que o operacional é meu sócio que toca. Eu não sou responsável técnico, eu tenho outros médicos lá, é uma outra equipe que trabalha lá. O meu negócio principal hoje eu preciso formar médicos para poder começar uma expansão. E sempre focando naquilo. O que é o método Volpe? É um método de transformar pessoas, é um método de melhorar o ser humano. Então a gente também vai evoluindo junto com os pacientes. Se meus pacientes 10 anos atrás, a principal coisa que eles queriam era emagrecer e ganhar massa muscular, hoje meus pacientes se preocupam muito com longevidade. Eles perguntam para mim, como que eu vivo mais, doutor? Como que eu envelheço de maneira mais lenta? Né? Então, o método Volpe vai também se adaptando, porque hoje meus pacientes têm outras necessidades, não é só aquela coisa simples da estética. Né? E aí, uma outra coisa que é legal que eu aprendi ao longo do tempo, com vários empresários, com os cursos, com os grupos de empresários que eu participo, é de sempre criar que chama-se uma grande meta audaciosa para 10 anos. Às vezes é legal a gente botar a mesa, a cabeça no travesseiro e imaginar em 10 anos o que a gente vai ter. Mas ser ambicioso mesmo, porque se a gente imaginar algo grande, a gente se motiva. Quando a gente acorda um dia cansado, você lembra daquele sonho grande e você vai buscar. Cara, em 10 anos o que eu quero ter é uma boa centro de formação de médicos e várias clínicas em sociedade com médicos. Então, pense em ter uma espécie de fundo que vai participar de várias clínicas diferentes em São Paulo e fora de São Paulo, alguns levando a marca do Espaço Volpe, outros levando outras marcas, e um fundo focado em clínicas. Ter uma boa estrutura de gestão de clínicas e isso participar em sociedade com vários médicos. Então, eu imagino um grupo de 40, 50, de 100 médicos, todos juntos, cada um sendo sócio desse fundo que eu estou imaginando de alguma maneira. Então, esse é meu sonho grande, é isso que eu quero estar em 10 anos. Porque eu imagino se eu tiver 100 médicos pensando junto, como a gente melhora os tratamentos clínicos dos nossos pacientes? Cara, vai ser aquela hora que, tipo assim, qualquer novidade que tiver, qualquer coisa boa, você já atualiza isso na hora. Né? De forma automática, né? Sem dúvida. Exatamente. E até essa questão a gente fala muito desses protocolos, né? Mas os protocolos que eu vejo, né, que você faz na clínica também, eles são protocolos, mas são protocolos maleáveis, né? Então, cada profissional também, você tem só aquela base e você tem outras coisas para agregar de cada paciente. Então, não é algo rígido que o profissional que trabalha com você não possa colocar ali aquele tempero dele, né? Então, isso é muito bacana e, sem dúvida, isso aí vai ser um sucesso, né? Não tenho dúvida nenhuma. E você já está trilhando, né? Muito mais do que você só ter um sonho, é você se mexer para que isso se torne realidade, né? Porque um sonho só sem planejamento, né? Então a gente não consegue ir muito longe, né?
Exato. E uma coisa que é importante é a gente sempre se manter em movimento, tá? Às vezes as pessoas falam muito de motivação, vai ter vezes que você vai fazer as coisas com motivação e vai ter vezes que você vai fazer as coisas só porque você precisa fazer, né? Ninguém consegue se manter motivado o tempo todo, mas todo mundo consegue ser disciplinado o tempo todo. Então, motivação é algo de momento. Disciplina é algo que se você tiver na sua vida, nada vai te parar, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho, e uma coisa que eu gosto de pensar muito, às vezes até pensar quais são meus métodos, mas eu pensei, o que eu preciso aprender para ir para a próxima fase, para ir para o próximo nível elevado que eu estou. Então, o que eu vejo hoje? O que eu mais preciso aprender hoje é liderança e gestão de equipe, motivação de equipe. Porque, vamos lá, a gestão da cliente, hoje eu tenho uma gerente que ela administrava um hospital. Então, ela chega, ela consegue montar centro de custos muito bom, ela consegue fazer a operação funcionar redondo. Isso é algo, por exemplo, que eu entendo de gestão, mas eu coloquei uma pessoa lá que entende mais de gestão do que eu, né? Porque ela vai conseguir fazer rodar as coisas. Cara, eu entendo de nutrição, mas a minha nutricionista consegue encaixar os alimentos no dia a dia do paciente melhor do que eu. Eu sou um excelente médico clínico nutrólogo, mas o meu sonho é que os meus médicos uma hora se tornem melhores do que eu e comecem a me ensinar, tá? Então, qual que é o meu papel hoje? O que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a ser cola de tudo isso. Eu preciso ser a cola desse gestor excelente. Eu preciso ser a cola desses médicos que vão se tornar melhores do que eu clinicamente. Esse é meu sonho. Meu sonho de eu poder falar, minha equipe é melhor do que eu. Minha equipe sabe mais medicina do que eu. E tenho nutricionistas bons, enfermeiras, fisioterapeutas para criar da área de estética, que entendem muito de aparelhos de estética. Então, tem toda essa equipe. O que vai manter isso junto e vai fazer isso crescer? Uma cola. O que é a cola? É o líder. Então, o que eu preciso aprender hoje? Como conseguir botar uma cultura na minha empresa, botar todo mundo com um propósito, olhando para o mesmo lado, fazer essa equipe ter um bom clima organizacional. Então, por isso que, por exemplo, por isso que eu vou fazer esse curso de liderança, por isso que eu faço todas as mentorias já do G4 Club. Então, esse é meu papel. Então, eu acho muito importante. Cada um dos médicos aqui que está nos vendo, você também, o que você precisa aprender hoje para dar o próximo salto, para ir para o próximo nível? Às vezes, os médicos às vezes ficam muito presos à questão técnica. Aí você vê aquele médico faz uma pós disso, de área clínica, faz outra pós na área clínica, outra pós na área clínica, outra pós na área clínica. Cara, não adianta fazer 10 pós na área clínica, você não vai entender de 10 especialidades bem. Você tem a sua especialidade. E aí, o que você precisa aprender hoje para dar o próximo nível? Para pular para o próximo nível? Alguns anos atrás eu precisava aprender gestão, porque eu não adiantava eu querer contratar alguém que eu nem sabia se a pessoa era boa gestora ou não, porque eu não entendia de gestão. Hoje em dia eu já aprendi de gestão, eu já sei de empreendedorismo, então hoje em dia eu sei que eu posso colocar alguma pessoa para ir lá. O que eu preciso aprender? A ser um bom líder e colar tudo isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a estratégia, né, da gente conseguir manter esse colega próximo, né, é a estratégia do ganha-ganha, né, Thiago? Porque quando só o chefe, né, não é nem o líder, né, o chefe, só ele quer ganhar tudo em cima de todo mundo, né, isso não vai longe, né? A pessoa não consegue segurar outros profissionais juntos ali, trabalhando em equipe. Esse senso de equipe acaba perdendo muito sentido, né? Então, essa questão de ter as bonificações para quem tá saindo melhor, desempenhando melhor, né? Então, essa questão acho que só vem ajudar esse contexto do ganha-ganha. Poxa, se o cara está ganhando mais, a clínica também está ganhando mais, então todo mundo está ganhando. Esse contexto do ganha-ganha, eu acho que é uma maneira da gente conseguir manter esse pessoal, a equipe toda em conjunto e querendo o melhor que é da clínica, que não é do Thiago, é do espaço todo, né? Então, para a gente não ter essa questão do parasita, né? A gente tem essa questão do comensal, né? A gente vive junto, pô, pelo amor de Deus. Você tem essas estratégias de bonificação também na clínica, João? Sem dúvida. A gente tem, assim, primeiro para a equipe toda, não só para os médicos, existem bônus se a gente bate metas, existem bônus se a gente tem um NPS, que é uma medida de avaliar a qualidade de atendimento. Então, tem o que a gente chama de PLR, que é a participação de lucros e resultados. Então, todo funcionário na clínica, se ele bater alguns índices, ele consegue ganhar um pouquinho a mais se tudo estiver perfeito. Os médicos têm uma remuneração que é escalonada. Quanto maior o faturamento dele, maior o percentual que ele vai ficar. O que eu gosto de falar para os colegas que estão colocando outros médicos na clínica?
Assim, existem médicos que abrem a clínica por questão de ego. Então, eu já tive médico que saiu da minha clínica, que queria abrir a própria clínica, que sabia que ia ganhar menos dinheiro na própria clínica, porque ia ter custos, ia ter uma série de coisas, só que ele queria botar o nome dele lá na porta. É um profissional que eu mantenho contato até hoje, ele fala, cara, até hoje, já segundo eu ganho menos do que eu ganhava aí, só que eu queria ter meu nome na porta. Então, existe esse caso é quando o médico tem o ego, quer ter o nome dele lá. Quando os médicos estão pensando de maneira empreendedora, quando eles estão pensando como empresários, se você tiver um médico e o médico pegar, vamos lá, vamos dizer que ele fature 400 mil. Se o que ele deixar na tua clínica, primeiro que ele vai deixar duas coisas. Ele vai deixar um valor para ajudar a pagar os custos da clínica, porque quando ele está lá, ele também gera custos. E outro valor que é o lucro do empresário, que é do dono da clínica. Se com a soma desses dois valores, o lucro do empresário mais os custos que ele paga da clínica do empresário. Se essa soma ele conseguir montar uma clínica dele, que seja uma clínica também de alto padrão, ele vai sair e vai montar a clínica dele. Então, a gente precisa ter uma espécie de parceria aqui. Por exemplo, o médico fatura 400. Vamos dizer que ele deixa ali 250, 230 entre pagamentos de custos e lógico, porque assim, quando a gente fala em custos, 20% de 400, 20%, quase 80 mil, só isso já é imposto e taxa de cartão. Então, para quem está nos vendo aqui, não é que a pessoa deixa muito dinheiro, porque no Brasil a gente tem custos muito altos. Se fala 480, a gente já está falando que é imposto e Bem-vindo taxa ao de mundo cartão. real. Exatamente. E aí depois vai ter os custos fixos da clínica e vai ter uma parte do faturamento que ele vai deixar como lucro para o dono da clínica. Então vamos dizer que ele deixa 250. Se ele achar que com 250 ele consegue montar uma clínica melhor do que a que ele está hoje, com mais serviços, mais bonita que a que ele está hoje e que ele consiga custos fixos, ele vai montar a própria clínica dele. Quando que é uma estratégia boa? Quando o médico, o custo que ele tem para estar junto com você e mais o lucro que ele te deixa, ele nunca conseguiria montar a própria clínica com isso. Né? E aí que é importante, as pessoas, por exemplo, os meus médicos, eu gosto muito, eu falo assim, o meu financeiro é aberto. Eu deixo eles conhecerem todos os custos. Porque nós médicos temos a impressão de que a gente consegue montar uma clínica com custos baixos, quando não é bem assim. Às vezes uma clínica de 100 metros quadrados, você vai pegar aluguel, ainda mais aqui, por exemplo, não sei como é aqui em Ribeirão, mas São Paulo, você vai pegar aluguel, você vai pegar os funcionários, o que você vai pagar de salário, os encargos, todas as contas, água, luz, telefone, aí tudo isso, quando você vê, às vezes você manter uma clínica de 100 metros quadrados sai mais caro do que você está trabalhando em uma clínica que tem 600 e que já tem toda essa estrutura montada e funcionando bem para você. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Essa falsa ilusão, quando a gente começa a pensar, e quem às vezes aprende só na dor, né? Não faz esse cálculo exatamente na ponta do lápis, né? Tiagão, muito obrigado aí, já está dando a nossa hora já, a André já deve estar aí já te puxando aí também, minha esposa também já mandou mensagem aqui também, foi muito, muito bacana, passou tão rápido esse tempo aqui, essa hora. Tiago, de papo posso fazer uma finalização? Claro, Para os claro, médicos que estão querendo, depois eu vou responder essa mesma pergunta também, né? Para os médicos que estão querendo ter sucesso e que estão escalando, qual que é a principal dica que você deixaria? Bom, os que estão escalando, primeira coisa, tente procurar pessoas que já passaram pelo que você passou, pelo que você está passando e são profissionais de sucesso, porque essas são as melhores pessoas para você tentar espelhar e pegar dicas importantes. Tanto que eu acho muito importante o curso que você está montando agora no final do ano, né? Que a gente vai ter essa questão do network, de gente que já está há mais tempo, né? E esse Tem network gente pode achando que você está crescer. parecido com o Sérgio Moro aí. Desculpa interromper, que eu achei muito engraçado. Alguém acabou de botar aqui perguntando se eu estou fazendo live com o Sérgio Moro. Desculpa ter te interrompido. Não, na academia já me pararam para perguntar também se tinha algum parentesco com ele, alguma coisa. Então, Isso aí já foi bom, viu? Hoje não está tão bom assim, viu, Tiagão? Hoje você não está sendo eleito mais, é verdade. Não estou no hype mais não, viu? Desculpa, eu te interrompi. Você falou de conhecer pessoas que já trilharam a mesma... Exato. Então, quem já passou por isso que você está passando hoje, porque a questão da experiência, eu acho que você consegue fazer um atalho, né, na sua carreira e você
assim, alavancar a sua carreira de maneira muito mais rápida. Então, você ter essa cabeça aberta, ter essa humildade para aprender, a gente está sempre aqui querendo aprender, você vê, você atende há tanto tempo, você já trabalha há tanto tempo, tem uma experiência tão grande e está sempre querendo aprender. Poxa, eu quero aprender mais sobre isso. Então, você se juntar com pessoas que já passaram por o que você passou e são profissionais de sucesso hoje, sem dúvida, né? Isso aí pode alavancar demais. Então, foque nesses profissionais, tente aprender junto com esses profissionais, que a gente está disposto a ensinar, eu estou disposto a aprender também. Então, sem dúvida, o seu curso é algo que está todo mundo esperando. Vira e mexe, eu falo assim, ei, Tiagão, tem novidades do curso? Que eu quero estar lá, né? Exatamente, quero fazer parte desse network, que vai ser sensacional, e não tenho dúvida que vai trazer informações enriquecedoras para a vida. Não só para a área da medicina, mas é uma coisa que ninguém tira de você, né? Aprender sobre gestão, sobre liderança, sobre lidar com uma equipe, lidar com pessoas, né? Eu acho que isso é algo que ninguém tira de você e isso só vai exponenciar o que você pode viver aqui nesse mundo aí. Né? Qual a dica que eu daria para os médicos que estão pensando, que estão crescendo agora? Que eles se concentrem em captação de pacientes e em retenção de pacientes. Então, quando eles se concentram em captação, ele tem que saber cada paciente novo dele está vindo da onde? O que ele fez para que ele tenha aquele paciente novo? Porque daí ele vai ver quais são as iniciativas que ele está fazendo que estão dando resultado. E vai captar mais pacientes. Retenção, ele medir. Cara, se eu atendi em janeiro 100 pacientes, vamos lá, estou em abril, atendi no mês 1, estou no mês 4. Desses 100 pacientes, voltaram 60. Que ele estude aqueles 60, por que eles estão voltando? Que ele pergunta para o paciente, cara, o que está te mantendo aqui? O que você gostou do tratamento? E que ele também pesquise os 40 que não voltaram, por que eles não voltaram? Por que eles não estão seguindo o tratamento? Então, é entender muito bem quais são os seus pontos fortes de captação de paciente, de onde o paciente está vindo, se é uma indicação de um personal, se é conteúdo de rede social, se é indicação dos próprios pacientes, e retenção. Medir. Tem muita gente que eu atendi um paciente, eu não sei quantos dos meus pacientes voltam. Medir exatamente, cara, quantos dos seus pacientes estão voltando no tempo certo e, por exemplo, quantos pacientes você atendeu um ano atrás que voltaram? Aqueles que não voltaram, por que eles não voltaram? Muitas vezes é questões pessoais do paciente, vai perder motivação, alguma coisa assim. Mas nisso, quando você estuda por que você retém pacientes e por que você não retém, você consegue ver gaps no seu serviço que você consegue melhorar. Então, eu diria que para quem está tentando aumentar a carteira, concentre-se em saber captação de pacientes, como você capta, o que dá certo para você e retenção de pacientes. Por que você retém seus pacientes e por que você não retém aqueles que não voltam? Essa seria a minha principal dica. Captação e retenção. Sem dúvida. E nesse meio do caminho aí, a questão do atendimento. Eu vejo que a questão do atendimento é o grande divisor de águas. 90% dos meus pacientes é boca a boca. É indicação de outro paciente, é indicação de alguém que foi até na consulta, acompanhou a consulta junto ali e viu um diferencial. Então, eu vejo que é sua maior joia, né? Então, o seu atendimento vai trazer pelo boca a boca mais pacientes. Principalmente falando do ponto de vista da nossa área, da estética, né? Eu até brinco, quando eu terminei a endócrino, se atendia um paciente bem diabético, ele no máximo trazia um outro diabético. Você emagrece um paciente 10, 15 quilos, ele traz 10, traz 20 pacientes. Então, a questão do atendimento, da qualidade, né? A gente falou muito da questão técnica, né? Você fazer um bom trabalho ali, sem dúvida, isso aí vai trazer pelo boca a boca. É muito mais até do que você sair numa revista ou você sair num blog, né? Então, muito mais do que isso, esse boca a boca é a melhor propaganda. E se você faz isso mal feito, é a sua também pior propaganda, é o que te joga para baixo, né? Então, o atendimento em si, isso daí é algo que a gente não pode deixar de ter esse olho no olho, essa conversa, essa troca legal com o paciente. Muito bom. Cara, gostei da nossa interação, da nossa live. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Thiagão. Foi assim, engrandecedor. Acredito que todos que estavam aqui gostaram muito também. Muito obrigado por compartilhar todas essas informações. E depois passa essa questão do curso que você vai ter no final do ano, né? Se você vai anunciar mais na sua rede, se vai ser lá no Médico Empresário, no outro Instagram. Em ambas, aqui na minha rede, Dr. Thiago Volpe, eu vou falar. No Médico Empresário, a gente já está colocando dicas, algumas coisas que tem a ver com o curso. Para quem não conhece, é @o Médico Empresário, tá? O curso vai ser dia 23 e 24 de outubro. Nós vamos fazer um lançamento dele. A gente fez um lançamento interno
para os alunos da pós-graduação do Dr. Gabriel. Eu fico feliz em falar que a gente já tem quase 100 pessoas nesse curso, quase 100 médicos que vão aprender conosco, que a gente vai criar grupos de Mind Mentoring depois, para que esses médicos possam um ajudar o outro, mas isso, as informações vão estar aqui, para quem já quiser se preparar, vai ser em outubro esse curso. Perfeito, Tiagão. Um abraço para você, muito obrigado aí por todas as informações, por compartilhar tanta coisa boa aí com todo mundo que seguiu a gente. E sigam aí o Thiago. Um abraço para todos, gente. Uma boa noite. Muito obrigado pela companhia até agora, às 9h40 da noite aí. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado, gente. Até logo. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.